Neste vídeo pretendo-vos dar e explicar o que é que se pretendia no E-Fólio A da Introdução à Gestão Ambiental. Antes de mais, os trabalhos foram, na generalidade, bons. Penso que todos, pelo menos de alguma forma, tiveram a preocupação de caracterizar não só a vossa habitação, mas também fazer alguma pesquisa bibliográfica para encontrar valores de referência. Mas pronto, o que se pretendia neste e-fólio é que vocês conseguissem avaliar o desempenho ambiental da vossa habitação, sendo esse desempenho avaliado através de um índice que tivesse em conta pelo menos 4 componentes do que se entende dentro do domínio ambiental. E portanto o que se pretendia era que vocês respondessem a 4 itens. No primeiro, que valia 1,25 valores, o que se pretendia que vocês indicassem o nome do indicador que compõe o índice, que foi a vossa escolha, a sua descrição sumária, unidades de medição e metodologia para o seu cálculo. Ora bem, aqui a maior parte de vocês optou por, em média, por identificar os 4 principais e mais fáceis de medir indicadores do desempenho ambiental, sendo eles, por exemplo, o consumo da água, por exemplo, avaliado em metros cúbicos por habitante por ano, por exemplo, a produção de resíduos, avaliada, por exemplo, em quilos por habitante por ano, o consumo de gás, também aqui uma vez mais avaliado também por ano e sempre por habitante, depois o consumo de energia, por exemplo, em quilowatts hora por habitante, e depois houve aqui ainda mais algumas variantes, como a reciclagem, a produção para composto, número de veículos por habitante. Portanto, havia aqui várias possibilidades que poderiam optar. O que se pretendia é que vocês identificassem 4, que explicassem, como eu estive agora aqui a explicar, e como é que vocês a mediam. A maior parte de vocês optou pela forma mais fácil e por isso que escolheu estes indicadores, que era tão simples como olhar, por exemplo, para as faturas do consumo de água ou do consumo de energia e que conseguiam lá ter um valor mensal. E isso vos permitia fazer a tal análise temporal que também era solicitado no trabalho. Agora, aqui a questão mais importante é que eu solicitava um indicador de desempenho. O indicador de desempenho, conforme é referido no manual na página 72, e que eu vou passar a ler só para vocês terem atenção a este fator importante, é que os indicadores de desempenho comparam a situação atual com uma situação de referência, ou seja, avaliam a distância entre a situação existente e a situação objetivo, o que permite, de alguma forma, monitorizar a eficácia de determinadas medidas. Por exemplo, se o Estado requer que, de facto, a população diminua o seu consumo de energia, ele define um valor limite. E, por isso, o indicador compara o valor que eu obtenho na fatura do consumo de eletricidade, por exemplo, dividindo esse valor por um valor de referência, que torna depois esse indicador adimensional e por essa forma eu depois posso agregá-lo com outros indicadores. A questão aqui é que a maior parte de vocês dividiu, peço desculpa, estava difícil, dividiu o valor que obtiveram na fatura por um valor médio, porque foi os valores que é mais fácil encontrar, nomeadamente nos dados do Pordata, onde podemos encontrar, ou mesmo do INE, onde podemos facilmente encontrar os valores médios da população. Mas os valores médios não é um valor de referência, é um valor médio. Não significa que aqueles valores têm em conta, por exemplo, uma meta para a eficiência hídrica ou a eficiência energética. E era isso que eu queria, de alguma forma, que vocês tivessem em conta. Ou referissem, nós sabemos que não é um indicador de referência, mas será utilizado como se o fosse. Ou então, o que vocês deveriam ter feito era, por exemplo,
entravam com esse valor médio que encontravam nos dados do Pordata, ou no INE, ou na Agência Portuguesa do Ambiente, mas depois, sabendo que há determinadas metas para a eficiência hídrica, ou para a eficiência energética, ou para outras metas, por exemplo, e que essa meta, imaginemos, eu tenho aqui um exemplo para explicar melhor em relação à produção de resíduos urbanos, e que há uma meta definida pelos planos estratégicos de resíduos sólidos urbanos para 2020, e esta meta não só é indicada no PERSU, neste plano estratégico, mas também como no relatório de Estado do Ambiente de 2015, e que diz que, de acordo com este plano estratégico, até 31 de dezembro de 2016, deve-se alcançar uma redução mínima da produção de resíduos por habitante de 7,6% em peso relativamente ao valor verificado em 2012. Portanto, o que é que vocês podiam fazer? Sabendo que o atual valor médio, imaginemos, em 2012, ou no valor que existe, que normalmente é o valor de 2009, para 2016 poderíamos definir que teria que ser um valor 7% inferior a esse valor médio. Então aí eu já estou a falar num valor de referência, porque sei que é uma meta que foi definida em termos nacionais e até está uma imposição europeia, e valor esse que eu acho que será o valor ótimo. E ao eu subtrair o valor que eu tenho na habitação por esse, ao subtrair ou eu dividir por esse valor, já sei se estou muito pouco, muito longe ou não, e sei dizer se de facto o desempenho é bom ou mau. Percebem? É isso que eu quero que vocês entendam bem, que desempenho é quando eu tenho um valor de referência e não um simples valor médio. Outra questão é que alguns de vocês, portanto, que obviamente para fazer o índice era preciso fazer uma agregação ou uma normalização, portanto tudo tinha que ficar em dados adimensionais para eu poder comparar uns dados com os outros. E que alguns de vocês utilizaram os valores mínimos ou os valores máximos. Tudo bem, só que eu não percebi de onde é que vieram esses valores mínimos ou máximos. Aqui uma vez também não é o mínimo o máximo da vossa habitação, mas, por exemplo, eventualmente o valor mínimo e máximo que se possam encontrar numa base de dados da Pordata nos últimos anos e poderiam encontrar esse valor. Mas poucos de vocês que usaram estas formas com mínimos e máximos não referiram de onde é que encontraram esses valores e seria um dado importante. E para que era necessário então fazer esta normalização? Para a pergunta 2, que valia um valor, onde eu queria que vocês indicassem a metodologia para o cálculo do índice agregador do desempenho ambiental. E esse índice tinha que ser um valor final em que entrasse em conta com os tais indicadores das tais 4 componentes. E para isso vocês, e como muitos de vocês disseram muito bem, qual é o método para eu obter um índice? Primeiro seleciono os indicadores, depois normalizo, obtenho subíndices e depois então agrego-os todos num índice único. Para isso vocês poderiam usar várias formas, desde que tivessem em conta este tal valor de referência que me permite avaliar um desempenho, nomeadamente, portanto, as formas que estão indicadas na página 76, mas que de facto a mais simples era pegar no valor mensal que vocês têm por habitante e dividi-lo pelo tal valor de referência. Depois, para fazerem um índice era tão simples como simplesmente fazer a soma dos vários indicadores, ou se quisessem dar algum peso a um deles, porque acham que a produção de energia é mais importante porque é aquela que tem mais efeito, por exemplo, no efeito estufa, também o poderiam fazer desde que devidamente justificado. Portanto, as várias funções de agregação são as que estão indicadas na página 78 do manual. Portanto, isto é o que se pretendia que vocês explicassem qual era a metodologia para o cálculo do índice. No ponto 2 valia um valor. Depois, no ponto 3, era resultado e discussão da análise temporal. Alguns de vocês não fizeram tanto esta análise temporal, simplesmente, e era muito fácil de justificar que durante os meses, obviamente, por exemplo, no mês de verão há maior consumo de água, nos meses de inverno há mais consumo de energia por causa do aquecimento. Era um bocadinho de explicar, tendo em conta o comportamento da família, como é que justificava a variação temporal e até mesmo se vocês dizerem com medidas e propostas de melhoria, dizendo o meu valor está muito diferente do valor de referência, o que me falta fazer é ter melhores medidas de eficiência energética, fazer mais reciclagem, consoante o caso dos indicadores que escolhessem. Por último,
Portanto, este resultado de discussão valia um valor, e o último ponto, o ponto 4, que valia 0,75 valores, que eu queria que vocês indicassem quais os objetivos das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável para 2030, que se encontram diretamente relacionados com a habitação e os seus hábitos e que necessitam de ser cumpridos. Aqui não queria exatamente que dissessem, listassem os objetivos, que à partida, para não dizer aqui os nomes, é só uma questão de vocês procurarem, faria sentido indicar os objetivos 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 ou 15, que são aqueles que estão mesmo diretamente relacionados com a habitação. Os outros não tanto. Por exemplo, o índice de pobreza, que é o 1, não está necessariamente ou diretamente relacionado com a minha habitação. Só que eu aqui não queria tanto que vocês os listassem, mas que justificassem as vossas opções. Por isso eu dei a cotação máxima quando alguns de vocês não indicaram todos os objetivos que eram diretamente relacionados com a habitação, mas pelo menos que indicassem, que justificassem as vossas opções. E pronto, era um bocadinho que eu vos queria dizer isto. Há só mais uma questão. Muitos de vocês optaram, e bem, por fazerem gráficos para explicar a avaliação temporal, mas todo o gráfico tem que ter as unidades. Portanto, se por exemplo estamos a falar de consumos de energia, tinha que ter as unidades de energia, quilowatts-hora, por exemplo, consoante o caso. Tem que ser, as figuras, os gráficos têm que ser devidamente legendados, numerados e identificados no texto. E também há alguns cuidados em relação às habituais, que eu também sou um bocadinho rigorosa nesse aspecto, às referências bibliográficas, mas que a maior parte de vocês de facto identificou as fontes de bibliografia. Há alguns pormenores de formatação que apenas por avaliação formativa vos indiquei. Notei que parece que houve alguns grupos de vocês que devem ter feito o trabalho em conjunto, portanto havia semelhanças em relação à metodologia adotada. Não é que isso fizesse um problema, percebo que vocês discutam, então até é bom sinal, mas depois também notam-se mais facilmente erros que apareçam comuns, dado que depois cada um teria que fazer a realidade relativamente à sua habitação. Pronto, era isto que eu vos queria dizer, e resta-me já boas festas, e qualquer questão não hesitem em contactar-me.